irmãos, nós estamos então no nosso encontro de boas, dar graças, né, a Deus, Thanksgiving, e nós queremos agradecer a Deus por muitas coisas que Ele tem feito, apesar de nem sempre nós manifestarmos um coração grato. Há algumas barreiras para a gratidão. Eu quero começar por elas, depois nós vamos trabalhar em cima de um texto bíblico bem brevemente. Hoje eu não vou me estender muito não, eu sei que o pessoal aí está com a barriga roncando mais alto que o meu microfone, mas nós vamos ouvir um pouco da palavra de Deus para que o nosso coração se encha de gratidão. Agora, como eu disse, às vezes nós temos algumas barreiras para a nossa gratidão, e eu vou listar algumas delas. Uma delas é a autossuficiência. Quando nós achamos que conquistamos as coisas pela nossa própria mão, quando nós nos vangloriamos de conseguir alguma coisa sozinhos, nós talvez não tenhamos a partir daí um coração grato. Nós vamos achar que foi pelo nosso poder mesmo, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade, sem levar em consideração que as milhares de coisas que aconteceram ao redor, todas elas foram guiadas por Deus. As pessoas que Deus colocou no teu caminho, mesmo o dom que você tem, a capacidade que você teve para realizar ou desenvolver alguma coisa, todas elas vieram do Senhor. Quando a gente esquece isso e vive uma vida de autossuficiência, acha que eu conquistei e se vangloria dessa autossuficiência, nosso coração pode se fechar para a gratidão. Esse é um perigo. Um outro perigo é a atitude de comparação. Nós olhamos para o outro e então nós queremos comparar a nossa vida. E aí a gente olha e sempre vê aquelas boas coisas que se manifestam em público, não é? A gente vê, como diz o ditado famoso, né? A grama do vizinho parece mais verde, não? Porque aquilo que a gente vê, a gente só vê o que é público. A gente não conhece as internalidades das coisas, mas ainda assim nós vamos olhando para os outros e queremos articular a nossa vida, julgar a nossa vida baseado no que os outros têm. Isso é um problema, porque a história que Deus projetou para cada um de nós é diferente. A minha história é diferente da sua, que é diferente do outro, que é diferente do outro. E em todas essas histórias projetadas, Deus tem um propósito particular. Deus tem um propósito especial de me moldar e de me fazer mais parecido com o seu filho diante das minhas dificuldades, diante das minhas lutas. Então, se elas não vêm sobre mim, elas deixam de ser bênçãos. Mesmo as lutas que eu tenho, elas deixam de ser bênçãos se elas não vêm sobre mim, visto que Deus tem cuidado de todas as coisas sobre nós. Então, essa atitude de comparar a nossa realidade com a realidade do outro pode fechar o nosso coração para a gratidão. Outra coisa é o vitimismo. E aí, quando a gente se coloca no papel de vítima sempre dá tudo errado, sempre é um problema, e a gente vai absorvendo essa carga e esse tipo de pensamento, o nosso coração certamente vai se fechar para a gratidão. Porque a gente vai olhar para as coisas e vai basear a nossa realidade somente naquilo que parece imediatamente ruim, que parece que vem contra a sua própria justiça, ou a sua própria santidade pessoal e tal, e falar, apesar de eu viver essa vida piedosa, vem esses problemas sobre mim, esse vitimismo, esse tipo de vitimismo pode fechar o meu coração para a gratidão. Uma outra coisa que pode fechar é a realidade do sofrimento. Eu não posso negar, muitos de nós passa agora e talvez passará por algum momento muito difícil de tribulação, de sofrimento. E nesses momentos nós somos tentados a esquecer de olhar para outras coisas mais e mantermos a nossa gratidão. É verdade que às vezes no meio do sofrimento nós nos alimentamos dele. E ao invés de olhar para as coisas ao redor e ter um coração grato e agradecer, mesmo que Deus tenha um plano com o meu sofrimento, eu começo a infectar todos os meus relacionamentos
e todas as minhas situações com o meu sofrimento. Isso é aquilo que eu chamo de problematizar o problema. Nós vamos problematizando o problema e tornando ele maior e maior e maior, e isso pode fazer com que o nosso coração se feche para a gratidão. E fechar o coração para a gratidão é algo muito ruim, porque, olha, há muitas pesquisas que apontam, pelo menos, para essa direção. Pessoas que têm um coração agradecido, geralmente são mais felizes. Geralmente elas se apropriam mais da vida, elas se alegram mais com as coisas, por terem um coração agradecido. Eu já citei para vocês, eu vou repetir, uma autora, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, na verdade, chamada Anne Hoskin. Ela contou na sua biografia como o seu coração tinha se fechado para a gratidão quando, com 4 anos de idade, a sua irmã sofreu um acidente, foi atropelada e morreu assim, de forma muito triste e brutal. Aquilo marcou o coração dela. E a partir dali ela fechou o coração dela para a gratidão por toda a vida. Até que num momento, já adulta, muito deprimida, com muito sofrimento, uma colega dela de serviço sugeriu para ela um exercício de pegar um caderno e começar a anotar motivos de agradecimento. E a partir desses motivos, então, com o passar do tempo, o coração dela começou a se abrir novamente para a gratidão. E se abriu para o Senhor. E ela escreve então esse livro que fica conhecido, um best-seller nos Estados Unidos, chamado 1000 Presentes, 1000 Gifts. E ela registra então o quanto ela tinha para agradecer. E como isso então abriu o coração dela para olhar a realidade do Senhor, que nos dá tantas coisas que nós não percebemos. Nós temos no mundo inteiro, talvez hoje, meio que uma cultura que vai se tornando comum, que é dar ações de graças. Nós temos no Brasil, nós temos nos Estados Unidos, nós temos aqui no Canadá. Qual é o problema dessa ação de graça? Eu acho muito bom, você precisa ter um coração agradecido. O problema é que muita gente não sabe para quem agradecer, não é? Ter um coração agradecido no ar, como alguma coisa, assim e tal, isso não funciona muito bem, porque há um objeto da gratidão, há alguém que realiza essas coisas, para o qual meu coração deve se voltar e agradecer de verdade, e esse é o Senhor nosso Deus. Então o Senhor, quando falou com o seu povo lá ainda na saída do deserto para entrar na terra prometida, ele chamou a atenção do seu povo para que o seu povo tivesse um coração agradecido. Eu quero ler esse trecho da palavra e quero apontar somente algumas coisas nesse trecho, mas à medida que eu leio, eu vou ler Deuteronômio 8, eu quero que você pense um pouco na sua história. Porque eu sei, o texto se refere ao povo de Israel, o texto tem uma situação particular, um contexto particular, mas essa situação, ela também pode ser projetada na nossa história em muitas circunstâncias. Então eu quero que à medida que eu leio esse texto, você reflita sobre a sua própria realidade. E talvez já coloque o seu coração também em reflexão sobre isso. Deuteronômio, capítulo 8, eu vou ler todo o texto, embora eu vou ficar fixado até o verso 10. O texto diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre si, nem se inchou os teus pés, ou teu pé melhor na tradução, nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares
e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são o ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força, o poder do meu braço, que me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Uau! Um grande alerta, um grande anúncio do Senhor para o povo de Israel. Mas é também um grande alerta e um grande anúncio para todos nós. Porque há muitas promessas aqui que se parecem com as promessas que o Senhor dá a nós. Ainda mais aqui, nosso grupo, que saiu de um país com menores condições, com uma situação mais difícil, e veio para um país com uma beleza incrível, com melhores condições, com oportunidades sem fim. Então há muito aqui para balancear sobre aquilo que Deus tem feito com todos nós. E há muito aqui se pensar sobre como reagir àquilo que Deus tem feito. Como o nosso coração então deveria ter gratidão. Aqui até o verso 10, porque depois, assim, a estrutura do texto é assim, ele vai até o centro no verso 10 e depois ele volta com as mesmas ideias até o verso 20. É como um funil, assim, esse texto. Eu vou pegar só a primeira parte, até o verso 10. E nessa primeira parte eu quero destacar 4 coisas importantes e eu queria que você guardasse no seu coração. Primeiro, deixa o passado te instruir. Essa é a primeira coisa. Deixa o passado te instruir. Olha para o passado e olha com uma boa memória daquilo que Deus fez no passado e que te trouxe boas coisas até aqui. Olha para as coisas que Deus construiu na sua vida até então. Olha para os benefícios e para a graça que o Senhor cercou a tua vida, a tua família. É certo que houve momentos de luta, de deserto, houve momentos de tribulação, de tristeza. À medida que eu falo para os irmãos, eu me lembro de alguns picos na minha história. Se eu pensar na minha história como um gráfico, eu lembro de alguns picos de sofrimento, de tribulação, de luta. Mas na maior parte do tempo, Deus foi tão misericordioso. E eu vi todos os picos da graça também sobre a minha história. É claro que aquelas dificuldades pegam a gente. Mas essas dificuldades, elas vêm com um objetivo também. O texto diz, para te provar, para saber se você realmente vai cumprir a vontade do Senhor. Para te mudar o coração. E como nós sabemos no Novo Testamento, em Romanos 8, para nos tornar mais parecidos com o nosso Salvador, o Filho amado Jesus. O Senhor coloca todas essas coisas para mostrar a sua graça libertadora, resgatadora no meio do sofrimento, para mostrar
mostrar também que Ele é um Pai que cuida dos seus e que disciplina os seus e que ama os seus a ponto de colocar dificuldades para moldar aqueles que são seus. Mas nós podemos olhar para toda essa história e ver o cuidado de Deus. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Nós não gostamos de andar muito pelos vales, né? A gente gosta de pular de pico em pico, de ponto alto de ponto alto. Seria mais fácil se Deus colocasse a gente de pico em pico. Mas há momentos que a gente precisa passar pelo vale. Enquanto ainda nesses momentos de vale, a palavra do Senhor fala: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E o Senhor acompanha o seu povo. E aí Moisés faz o povo lembrar de como o Senhor cuidou daquele povo. Deus guiou aquele povo em momentos difíceis. Deus trouxe momentos de provação para aquele povo. No verso 4 nós vimos ali que nem as suas roupas gastaram, nem os seus pés incharam. Mas eles tiveram todas as suas situações, seus sofrimentos. Eu queria lembrar que alguns anos atrás uma revista americana, ela registrou uma frase que ficou guardada. Diz assim: esperar não ser maltratado porque você é uma boa pessoa é como esperar que um touro bravo não te ataque por você ser vegetariano. Esperar não ser maltratado por ser boa pessoa é como esperar que um touro bravo não te ataque porque você é vegetariano. Bom, o que essa frase ela quer dizer é que nós vamos todos passar por dificuldade. Se você é gente boa ou não nós vamos lidar com elas. Mas o ponto é que Deus nas dificuldades tem motivo. E tem motivo para trabalhar. E um dos motivos, como eu falei, é para mostrar o seu cuidado. Eu li aqui o texto que diz que os pés deles não incharam e as suas roupas permaneceram. Né? Dizem que se você... Eu estou falando aqui como um leigo de ciências, mas dizem que se você usa muito tempo um mesmo tipo de alimento, é possível que o seu corpo comece a manifestar certos inchaços, né, em certas áreas. E eles tiveram um tipo de alimento ali, dado por Deus do céu, mas era um alimento multivitamínico, não é? Porque diz ali que eles não incharam durante esses 40 anos. Agora veja a bênção. A Bíblia diz que aquilo que o Senhor deu àquele povo era como uma bolacha, um bolo de mel, um pão de mel. Você imagina? Todo dia você acordar e pão de mel caindo do céu de graça. Oh, que bênção, dá até água na boca agora. Não é? E aquele povo ali recebia da bondade do Senhor através daquele alimento, aquele donuts, né? Aquele pão de mel do céu. Todo dia especial, multivitamínico, eu imagino. Né, que dava força para aquele povo e aquele povo continuava no deserto. Né? Aí o texto diz que das roupas também não se desgastavam. Né? Os homens amariam isso, as mulheres odiariam. Né? Os homens poderiam ficar ali 40 anos com a mesma vestimenta, né? Sem problema nenhum. A mesma roupa de baixo também, sem problema. As mulheres já não gostariam tanto, elas iam falar: saiu um vestido novo, né? Mas pra quê? Esse vestido só tem 20 anos, só tem 30 anos. Eu acho que não ia funcionar muito bem para as mulheres, né? Mas enfim, Deus mostrou seu cuidado sobre eles ali naquele período de deserto. Então ele chama a atenção daquele povo para que eles lembrem desses cuidados. E eu sei que você tem motivo para lembrar dos cuidados do Senhor. Há muitas coisas na sua história que você podia olhar e falar: olha, isso aqui parece não ter solução. E então, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, Deus vem e traz a solução. Deus abre o seu coração, Deus te dá entendimento, Deus te guia para determinado lugar. Há tantas coisas para nós nos lembrarmos aqui e sermos gratos. Então, olhe para o passado, para o passado te instruir sobre aquilo que Deus fez, sobre aquilo que Deus é.
A segunda coisa é: deixe o presente te inspirar. Deixe o presente te inspirar. O verso 5 no texto diz assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E depois, lá no Novo Testamento, em Hebreus, diz que Deus disciplina os seus como um pai, que ama e quer bem aos seus filhos. Então, o que nós temos aqui, como um centro, como algo núcleo aqui nesse versículo, é que, sim, há momentos em que Deus precisa me disciplinar, mas em todo tempo Deus é um pai para mim. Deus é um pai. Eu tenho uma relação no presente, aqui e agora, com este Deus que é pai. E eu posso me apropriar dessa relação, seja nos momentos que eu preciso de alguma disciplina, algumas palmadinhas, seja no momento em que Deus manifesta todo o seu cuidado, o seu amor paternal sobre mim. Esse cuidado paternal deve me fazer lembrar que a minha relação é presente com Deus. Eu não posso ficar guardando só as coisas do passado. Veja, o passado tem que me instruir, mas eu não posso viver só no passado. Eu preciso ter uma relação com Deus no presente. Talvez você já tenha ouvido, ou talvez você tenha dito isso: mas olha, alguns anos atrás eu estava tão firme com Deus, alguns anos atrás eu estava tão focado em Deus, e agora, olha, Deus te chama para uma relação com Ele no presente. Não ficar só instruído no passado, mas firmado no presente, naquilo que Deus é para você agora. Há muitos irmãos na igreja que dizem: a igreja nos anos 90 era que era bom, né? Que aí, olha, tanto de música, tanto de coisa que tinha lá. Olha, gente, amém, foi bom, mas passou, e agora a gente tem uma nova etapa para tornar esse tempo muito bom e muito agradável com o Senhor, que é um Deus que é pai, que cuida de nós, que guarda do seu povo. Então guarde isso no coração. No presente você tem uma relação com Deus, e no presente Deus age contigo como um pai. Um pai que olha com todo amor, com todo cuidado, que te dá bênçãos, te dá presentes, mas Ele não quer que essas bênçãos sejam o foco da tua atenção. Você sabe disso como pai e mãe. Quando você dá um presente para o seu filho, você quer que o seu filho se alegre, não é? Mas você quer que o seu filho se agarre àquele presente e esqueça de você? Ou você quer que aquele presente seja um sinal do seu amor para com ele? E é isso que Deus faz conosco também. Ele dá a nós muitos presentes da sua graça, mas como um sinal do seu amor para conosco, para que nós nos lembremos do quanto Deus nos ama, do quanto Deus cuida de nós, e mesmo na disciplina, se for necessário, eu devo me lembrar no presente o quanto Deus me ama, o quanto Deus faz com que as consequências do meu pecado sejam um lembrete de que eu não devo viver em pecado para viver uma vida de alegria no Senhor. Vamos para um outro aspecto aqui. A terceira lição é: deixe o futuro te convidar. Deixe o futuro te convidar. Então, deixe o passado te instruir, deixe o presente te inspirar, deixa o futuro te convidar. Olha para o verso de número 6, diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros e águas, de fontes, mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vinhos, figueiras, romeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Ele promete coisas gloriosas para o futuro do povo de Israel. E eu sei que o Senhor tem coisas abençoadoras para o seu povo, seja no presente, na vida presente, seja na esperança futura, na verdadeira terra prometida que todos nós aguardamos. O Senhor tem promessas que nos faz inspirados a viver uma vida de obediência, uma vida de zelo, uma vida de piedade, uma vida de adoração, uma vida de comunhão com o Senhor.
O Senhor nos faz olhar para o futuro. Porque é verdade que o passado tem que me instruir, mas há coisas do passado que precisam ficar para trás, não é isso que Paulo diz também? Quando ele falava da sua situação como um fariseu, né, como alguém que era mestre na lei entre os judeus, que tinha sua glória, ele diz, olha, essas coisas ficam no passado, porque agora eu olho para um outro alvo, e esse alvo é a glória do meu Senhor e Salvador Jesus. Então há também para nós um alvo de glória, e um alvo que deve nos fazer inspirar. Há coisas no passado que sim, tem que me instruir, muitas delas, todas elas na verdade, mesmo as ruins, mas eu não posso ficar focado nele. Eu preciso olhar para as coisas que o Senhor tem para o futuro, para que então eu tenha o coração agradecido, porque uma vez que Deus não falhou no passado, você acha que Ele vai falhar no futuro? De jeito nenhum. Uma vez que o Senhor deu o mais alto presente na história, que foi o seu Filho amado Jesus, para morrer no meu lugar, você acha que Ele vai me deixar de dar as outras coisas que Ele já prometeu, que são infinitamente menores? Jamais. Ele também promete essas coisas e nos faz nos apropriar delas, olhando para a glória do futuro. Eu lembro de alguns momentos no meu ministério, agora eu me lembro assim, dos primeiros momentos, quando eu fui ordenado pastor. Eu tinha, na época, 22 anos, bem novinho. E eu sabia que eu era bem novo e completamente incapaz daquilo. Eu me lembro de sentar no sofá assim, depois da minha ordenação, e pensar assim, e agora, Senhor? O que eu faço? O que vai ser daqui para frente? Porque eu não fazia ideia do que ia acontecer, de como o Senhor ia conduzir. E aí o Senhor me conduziu em vários ministérios, em várias situações, em momentos que eu não achava que eu tinha força ou maturidade, eu não tinha mesmo, mas Deus conduziu. E aí, em muitos momentos, eu parava e sentava de novo e pensava, e agora, Senhor, o que vai ser daqui para frente? Eu me lembrava do passado, eu tinha força para o futuro, eu tinha as promessas de Deus futuras também. Isso me levantava para uma próxima jornada. E hoje, eu sento também diante do Senhor, hoje, estou falando no tempo presente, e eu olho para frente e digo, Senhor, o que vai ser do futuro? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E isso me inspira. Isso me faz levantar e me faz caminhar. E eu imagino que para você também, o futuro te convida a caminhar. A quarta e última coisa. Deixe a gratidão te impulsionar. O verso de número 10 diz assim: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Deixe a gratidão, o louvor, a glória ao Senhor te impulsionarem. Deixe que essas coisas tomem o seu coração a ponto de você dizer obrigado. E obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha vida, obrigado pelas minhas lutas, obrigado pelas suas promessas, obrigado, a Deus, pelas minhas tribulações, e obrigado pelas vitórias, obrigado pelas libertações, obrigado por tudo, obrigado. Faça com que o seu coração se agarre a essa identidade de alguém que é agradecido ao Senhor em todo o tempo. Alguém que acorda e sabe que acorda porque o Senhor te faz acordar. Alguém que coloca os pés no chão e fica em pé porque o Senhor te faz ficar em pé. Alguém que come e recebe o que tem porque o Senhor, na sua bondade, te dá o que você precisa. E mais do que isso, Ele faz com que o seu corpo absorva aqueles benefícios. Porque se Ele não fizer, nem isso você receberá. Então há tanta coisa, desde o ar que respiramos, há tanta coisa. Há sorrisos, há sons, há crianças. São bênção do Senhor. Não é?
Então, nós precisamos ter o nosso coração agradecido. Lembra lá daquela passagem de Jesus que ele cura 10 leprosos? Veja, lepra naquela época não tinha cura. Era um milagre poderoso, sobrenatural, não havia nada que descaracterizasse isso, era um milagre acontecendo. Aqueles homens foram curados de lepra, uma lepra que era uma doença terrível, que tornava a pessoa numa situação tão deplorável que ela não podia se aproximar de outro. Então ela perdia o toque, ela perdia o sentir do corpo, ela perdia tudo, perdia relacionamentos, perdia tudo. Foram curados, 10 leprosos foram curados. Um voltou para agradecer. Ou seja, 90% não agradeceram. E eu fico questionando se talvez a gente não tenha um nível assim. Quantos realmente são agradecidos? O quanto você realmente é agradecido? Isso deve nos fazer refletir, deve nos fazer repensar sobre o nosso estado de gratidão. E é a isso que eu te convido a fazer agora. Nós temos na nossa mesa alguns papeizinhos, e nesses papeizinhos você tem alguns pontos que você pode preencher com gratidão. O que nós vamos fazer? Você vai colocar algumas coisas pelas quais você é grato. E se você quiser compartilhar, nós vamos dar alguns minutos de compartilhar, para que você conte um pouco da sua história, para que você fale o motivo pelo qual você é grato por aquele momento, por aquela circunstância, ou por aquilo que Deus te deu. Você compartilhe então na mesa e inspire os seus irmãos a serem também agradecidos, tanto pelas bênçãos do Senhor sobre você, quanto pelas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Eu quero encerrar esse momento de mensagem então com uma breve oração. Depois vocês vão então compartilhar uns com os outros, e nós vamos ter mais à frente um momento de... Nós vamos cantar mais uma vez a música dizendo que o Senhor é fiel em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom, para que isso fique gravado no nosso coração e nós nos lembremos da bondade do Senhor. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, é para isso que nós estamos reunidos aqui. Ó Pai, nós precisamos ter um coração agradecido todo dia, então ensina-nos, ó Deus. Obrigado por nos dar um dia particular para isso, mas, ó Deus, que não seja só esse dia, mas que esse dia seja inspirador para todos os outros dias do nosso ano e todos os dias da nossa vida. Que nós, ó Deus, nos lembremos do Senhor e da tua bondade, do teu amor e do teu cuidado, ó Pai, e que mesmo as tribulações, ó Deus, nos lembre que o Senhor é um Deus gracioso, que nos transforma, nos molda, nos muda, nos faz correr para o Senhor, nos faz olhar para o Senhor como a única fonte da nossa esperança. Ó Deus, dá-nos essa graça, renova, Deus, a nossa força. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus, que nos deu a bendita salvação, pela qual nós somos eternamente gratos. Em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, os irmãos então têm esse momento de colocar no papel, de compartilhar com os irmãos na mesa. Depois nós vamos cantar mais uma vez o nosso cântico de adoração. Vamos ter um breve aviso e aí nós vamos passar para o nosso momento de compartilhar da mesa.